capítulo 15 começa com Deus falando com Abrão através de uma visão. Disse ele: Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho nenhum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Então Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Gênesis capítulo 15, verso de 1 a 6. A primeira resposta de Deus à preocupação de Abraão sobre um herdeiro foi que ele teria um filho e este seria gerado por Abrão. A mesma linguagem foi usada pelo profeta Natã para se referir-se à semente do futuro rei messiânico. Abraão foi tranquilizado e creu no Senhor, porque compreendeu que o cumprimento da promessa divina não dependia da sua própria justiça, mas da justiça de Deus. Faremos uma comparação entre Gênesis 15:6 com Romanos capítulo 4, versos 5 e 6. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Romanos capítulo 4, versos 5 e 6. Essa noção é extraordinária, em especial naquela cultura. Na religião dos antigos egípcios, por exemplo, o juízo se dava com base na contagem das obras humanas de justiça em comparação à justiça da deusa Maat, que representava a justiça divina. Em suma, a pessoa devia ganhar a salvação. Então, Deus preparou uma cerimônia de sacrifício para Abrão realizar. Basicamente, o sacrifício apontava para a morte de Cristo pelos nossos pecados. Somos salvos pela graça, o dom da justiça de Deus, simbolizados por esse sacrifício. Abrão então pede um sinal a Deus em relação à promessa de um filho. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Então Abrão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapinas começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxutava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa
passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versos 7 a 8. Essas cerimônias em particular transmitiam mensagens específicas a Abraão. As aves de rapina sobre os cadáveres dos animais sacrificais significavam que os descendentes de Abrão seriam escravos por 400 anos, ou 4 gerações. Na 4ª geração, seus descendentes voltariam para lá. A última cena da cerimônia do sacrifício foi dramática. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Esse acontecimento extraordinário significou o compromisso de Deus em cumprir sua promessa de aliança de dar terra aos descendentes de Abrão. Os limites da terra prometida, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, nos lembra dos limites do Jardim do Éden. Portanto, essa profecia tinha mais em vista do que o êxito e uma pátria para Israel. No horizonte distante dessa profecia, nos descendentes de Abraão tomando o país de Canaã, se vislumbrando a salvação do povo de Deus, que no tempo do fim retornará ao Éden. Na lição de amanhã, veremos que Abraão teve dúvidas em relação à promessa de Deus no que diz respeito ao seu filho. Que Deus os abençoe e até a próxima.